Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, 40 anos, sexo masculino, cabelo claro, pardo, estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente de gravação é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. No nosso encontro de hoje, falaremos a respeito do absolutismo e do mercantilismo, uma forma de governo que surgiu na transição da Idade Média para a Idade Moderna e se caracteriza pela aliança, pelo match entre o rei e a burguesia e a consequente sujeição do clero e da nobreza à autoridade real. Fora que, a partir desta aliança, nós teremos a expansão marítima ou grandes navegações e, por consequência, como desdobramento, a colonização da América e o desenvolvimento do capitalismo. Tá preparado para o sucesso? Vamos treinar para gabaritar a prova da Universidade do Estado do Amazonas? Então vem comigo e vamos fazer a primeira questão. Questão de número 1 é uma questão da FAMEMA do ano de 2023 e diz o seguinte: a noção corrente, ainda em França, por volta de 1300, era a de que o rei devia viver do seu, quer dizer, como todo o senhor, dos rendimentos normais do seu domínio. Esse sistema revelava-se cada vez menos apto para cobrir as despesas crescentes da coroa. Era preciso conduzir uma diplomacia cara, mas necessária. Havia, acima de tudo, a guerra. Assim, se adquiriu o hábito do imposto. Em meados do século XV, o imposto tornara-se praticamente permanente. Era o rei que fixava o seu montante. A partir da análise do texto, ele me faz o seguinte questionamento. A formação da monarquia nacional na França foi uma manifestação histórica, local, de um processo mais amplo, que englobava muitos países da Europa Ocidental. A centralização do poder político nas mãos do monarca exigia... Vamos lá? Vamos dar vapo na questão? Diz assim a letra A. A transformação das relações econômicas com a adoção do trabalho assalariado nos feudos. Cara, dá uma olhada nesses manos e me diz se você acha que no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, esses caras eram trabalhadores assalariados. O que você acha? Tu é Zé Maninho, ó dedinho do tio Rafa, ó, negatof. No contexto que nós estamos analisando, as relações, como você pode ver, não são assalariadas, são servis. Portanto, a letra A não responde à nossa questão. Vamos de letra B. Diz o seguinte: a constituição de uma base econômica em condições de sustentar uma organização estatal. Lembre-se que todas as vezes que você for responder uma questão com um texto introdutório, a resposta precisa necessariamente estar de acordo com o texto. E o que foi que o nosso enunciado falou para nós? Que nós temos uma diplomacia cara, que era necessário fazer guerra, lembra disso? E tudo isso custa dinheiro. Como é que nós vamos sustentar toda essa estrutura, todo esse luxo onde mora esse rei? Obviamente, por meio do pagamento de impostos. Impostos esses pagos por esses meus colegas que você está vendo e também pela burguesia. Ou seja, a base da pirâmide social sustentava nas costas a estrutura do Estado. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra B de bola. Sacou a parada? Fala, Gui! Quer fazer uma pergunta, irmão? Professor Rafa, ainda existiam servos na Idade Moderna? Pensei que eles tinham deixado de existir na Idade Média.
Grande garoto! Vamos lá, vamos responder essa parada. Muito top a pergunta do Gui, viu? É muito importante comentar com você que a estrutura social do período da Idade Média não deixou de existir no período da Idade Moderna. What? Não deixou de existir, tio Rafa? Não se esqueça que essa estrutura só vai ser alterada a partir das revoluções burguesas, mais especificamente a partir da Revolução Francesa, que acaba em definitivo com o absolutismo na Europa. Grande Gui, gostei da pergunta, hein, parceiro? Tudo certo, rapaziada? Tá tranquilo para você? Vamos fazer a nossa próxima questão? Questão de número 2 é uma questão da Unesp do ano de 2021 e diz o seguinte: as práticas econômicas mercantilistas são frequentemente relacionadas aos estados modernos e representam... Vamos lá. É importante lembrar que o mercantilismo é a política econômica dos estados absolutistas e tem algumas características que o marcam. Por exemplo, temos uma intervenção direta do Estado na economia, afinal de contas, agora o rei é absoluto, ele comanda tudo, inclusive a economia. Nós temos a questão dos monopólios comerciais, nós temos o fato de que é o rei que incentiva a questão da produção de manufaturas, nós temos o colonialismo, nós temos o metalismo como forma de medir a riqueza de uma nação e entre outras características, correto? Então, sabendo disso, vamos analisar as alternativas dessa questão. Vou começar lá pela letra E, que me diz o seguinte: o combate sistemático às formas compulsórias de trabalho que impediam o crescimento dos mercados consumidores internos nos países europeus. Ora, se nós estamos falando de um contexto onde o comércio se desenvolve, o comércio não vai se desenvolver se nós tivermos um mercado consumidor que não desenvolve, um mercado consumidor limitado. Portanto, a letra E não responde à nossa questão. Diz assim a letra D: o resultado da concentração do poder político nas mãos de governantes que defendiam, sobretudo, os valores e interesses da burguesia industrial. Maninho, tem uma dica super, hiper, mega, ultra power importante para te dar com a letra D, que não é a resposta da questão, mas se liga. Olha o contexto, filhote. Nós estamos falando da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Lembre-se que nesse contexto nós ainda não vivenciamos a Revolução Industrial, que é do ano de 1750, no século XVIII. Portanto, essa burguesia industrial ainda não existe. Nesse cenário, nós temos uma burguesia mercantil. Portanto, a letra D não responde a nossa questão. Diz assim a letra C: uma redução profunda do grau de intervenção do Estado na economia. Nem vou continuar para tudo. Como é que eu tenho redução da intervenção do Estado na economia num cenário em que o rei é o dono da parada toda, meu irmão? Claro que a letra C não responde a nossa questão. Diz assim a letra B de bola: uma difusão do comércio em escala mundial, obtida com a globalização da economia e a multipolaridade geoestratégica. Esse negócio de multipolaridade é lá no contexto posterior da Guerra Fria, mano. Tu tá na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Portanto, alternativa errada. Sobrou para nós a letra A: uma concentração de capitais alcançada principalmente por meio da exploração colonial e mecanismos de proteção comercial. Duas características que são consideradas pilares do mercantilismo. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra A. Sacou a parada, né? Fala, Gui! Quer fazer uma pergunta, irmão? Professor Rafa, por que a resposta não pode ser a letra D? Boa, garoto. Vamos lá, vamos analisar a letra D. A letra D diz assim, ó: resultado da concentração do poder político nas mãos de governantes que defendiam, sobretudo, valores e interesses da burguesia industrial. Eu não posso me esquecer que o Estado moderno, o Estado absolutista, o antigo regime, ele é um Estado aristocrático.
Ou seja, não é um Estado onde a burguesia tem poder político. Ela só vai conseguir desenvolver seu poder econômico. É por isso que mais lá na frente nós teremos as chamadas revoluções burguesas, que apesar de não ser uma minissérie, são cenas dos próximos capítulos. Valeu, Gui! Tá mandando bem, garoto! A questão de número 3 é a questão da FAMERP do ano de 2019 e nos diz o seguinte: a base comum das ideias mercantilistas consiste na atuação de dois novos fatores. Os estados modernos nacionais, ou seja, as monarquias absolutas, e os efeitos de toda ordem provocados pelas grandes navegações e descobrimentos sobre a vida das sociedades europeias. A partir da leitura deste enunciado, ele me faz o seguinte questionamento: os dois fatores mencionados no texto expressam-se respectivamente. Vamos começar essa parada lá pela letra E, que diz o seguinte: no controle político burguês dos estados modernos, para tudo, maninho! Acabei de te falar que o estado absolutista é um estado aristocrático, certo? A letra E já está errada e não responde à nossa questão. Letra D: na difusão das ideias sociais libertárias e no aperfeiçoamento de instrumentos e das técnicas de navegação. Essa alternativa, ela é um antecedente das grandes navegações. Ela não é uma característica. Fora que ideias libertárias num contexto de absolutismo fala sério, né? Portanto, a letra D também não responde à nossa questão. Letra C: no desenvolvimento de teorias voltadas à defesa do livre comércio no estado onde o rei comanda tudo, inclusive a economia? Nope! Portanto, a letra C também não responde. Letra B: na redução significativa do comércio interno para tudo, que essa é a era do comércio. Portanto, a letra B não responde a minha pergunta, que é respondida com a letra A, que diz o seguinte: intervencionismo econômico dos estados modernos e aumento dos metais nobres entesourados. Lembra do meu navio abarrotado de ouro saindo da América em direção à Europa? Portanto, a resposta da nossa questão é a letra A. Fala, meu parceiro Gui, quer tirar uma dúvida, irmão? Professor Rafa, existe algum outro termo para esse entesouramento? Com certeza, garoto! Esse entesouramento é o que nós chamamos de metalismo, o acúmulo de metais preciosos, que é o critério utilizado para mensurar a riqueza de um país, que também pode aparecer numa questão com o nome de colbertismo, se nós estivermos na França, ou bullionismo, se nós estivermos na Espanha. Sacou, garoto? Ah, bicho bom! Na nossa aula de hoje, falamos a respeito do absolutismo e do mercantilismo, dois conteúdos extremamente importantes para a prova da Universidade do Estado do Amazonas. Se liguem, não esquece, siga o Preveste em todas as nossas redes sociais. Forte abraço, rapaziada!